7h45, nós tivemos duas indicações importantes feitas pelo presidente Lula. Uma para a Procuradoria-Geral da República e outra para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo vai Flávio Dino e para a Procuradoria o procurador Paulo Gustavo Gonet Branco. Quem está aqui conosco, gentilmente, é o Dr. Álvaro Palma de Jorge, professor da Fundação Getúlio Vargas do Direito no Rio de Janeiro. Professor, muito obrigado por atender então aqui ao Jornal Nova Brasil. Bom dia, é um prazer estar aqui falando com você, falando com a sua audiência. Muito obrigado. Professor, a escolha de ministro para o Supremo Tribunal Federal é um aspecto mais técnico, é um aspecto mais político ou é um mezza-mezza? Ele é mais um mezza-mezza, né? Ele tem elementos políticos e elementos mais técnicos, né? Existem requisitos constitucionais que têm que ser seguidos, tem uma idade mínima, notável saber jurídico, reputação ilibada, que são critérios que devem ser avaliados pelo Senado, mas, evidentemente, como a indicação é feita pelo presidente e precisa ser aprovada pelo Senado, existe todo um trâmite político nessa indicação, porque não pode ser qualquer nome, né? Porque o Senado pode dizer que não concorda com aquele nome. Então, existe uma costura política antes da indicação desse nome e até após a indicação do nome para que ele seja aprovado pelo Senado. Professor Álvaro, falou do Senado. Há caso em que alguém foi indicado e o Senado não aprovou? No Brasil, a gente só teve essa hipótese no início da República. Houve um conjunto de casos lá que foram negados, mas desde então não há casos de pessoas que foram indicadas e não aprovadas. O que não quer dizer, que não haja, né, um controle feito pelo Senado, porque a verdade é que nenhum presidente quer mandar um nome para o Senado que eventualmente pode ser rejeitado. Um exemplo que eu gosto de usar no início do governo do ex-presidente, ele aventou a possibilidade de enviar o seu filho para ser embaixador, né? E esse nome precisava ser aprovado pelo Senado e nunca foi enviado, porque o presidente não encontrou as condições políticas para que o nome fosse aprovado. Portanto, assim, o fato de não existir propriamente negativas, né, não quer dizer que o Senado não exerça um papel de controle nessa vontade do presidente. Professor, salvo engano, nós nos inspiramos, desde a primeira Constituição Republicana, aquela lá de 1891, na Constituição Americana e também no Supremo Tribunal Federal, lá nos Estados Unidos. E quando há uma indicação lá, a grande discussão que a gente vê através da mídia em geral, é se o presidente vai indicar alguém mais conservador ou mais liberal. Isso prevalece aqui no Brasil ou é uma questão de confiança entre o presidente e o indicado? Essa é uma ótima pergunta, né? E esse processo, ele embora formalmente seja o mesmo desde a primeira Constituição Republicana, ou seja, o presidente escolhe um nome e o Senado aprova, ele foi sendo gradualmente alterado para entrar outras características. Isso também aconteceu nos Estados Unidos, tá, Heródoto? Até a década de 60, final da década de 60 do século passado, a indicação para nome da Suprema Corte lá, meio também não era esse fla-flu, vamos chamar assim, entre candidatos que são considerados mais ligados aos democratas ou mais ligados aos republicanos. Essa lógica, né, tem pautado um pouco mais das últimas indicações do Supremo. Mas, para a nossa cultura, para o jeito brasileiro de ter mais composição, mais conversa, um pouco mais de controle nesses aspectos ideológicos, isso tem sido mais presente nas indicações, mas eu ainda não diria que é uma característica de uma briga entre conservadores e democratas para a corte, não. Existem, sim, claro, os projetos políticos de determinados presidentes, né, que querem indicar alguém com uma visão jurídica mais próxima do que eles pensam, que foi o que fez o presidente Lula, foi o que fez o presidente Bolsonaro, foi o que fez o presidente Temer e assim por diante. Então, ainda acho que não é uma discussão, até pelas características da nossa Constituição, que são diferentes dos Estados Unidos, não é uma discussão entre progressistas e conservadores, mas existem elementos, sim, dessa característica do processo americano que você mencionou. Professor, a sabatina, não chama de sabatina, vamos chamar de sabatina, vai ser no próximo dia 13.
Portanto, quando o novo ministro tomar posse, o ministro Flávio Dino, o Senado e o Congresso já podem estar decididos sobre aquela história da decisão pessoal, também chamada de só de um ministro. E aí, será que ele já vai pegar, então, as coisas mudadas lá no Supremo Tribunal Federal, quando ele assumir? Da chamada monocrática? Olha, a decisão monocrática, eu acho que isso não vai acontecer ainda, porque esse processo ainda precisa passar pela Câmara e o presidente da Câmara não deu nenhum sinal de que esse processo vai andar tão rápido a ponto de, quando o ministro Flávio Dino, eventualmente sendo aprovado pelo Senado, chegar ao Supremo, já está com essa nova configuração. Mas acho que o importante desse ponto que você chama a atenção, Heródoto, é que o Senado deu um recado claro ao Supremo. Ele quer que o Supremo seja mais uma coletividade e menos uma individualidade. Portanto, ainda que não esteja aprovada, a emenda não esteja aprovada até o momento de posse do ministro Flávio Dino, eu acho que esse recado do Senado já vai funcionar como uma autocontenção, um norte, que a Corte deve enxergar o descontentamento do Senado com esse tipo de atuação. E a gente não deve esquecer que o ministro Flávio Dino não é um homem fora da política, é um homem que foi eleito, inclusive, senador e, portanto, deve ser sensível a esse tipo de tema. Perfeito. Professor Álvaro, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Foi um prazer falar com você, prazer falar com a sua audiência. Um bom dia. Nós agradecemos ao professor Álvaro Palma de Jorge, professor da Fundação Getúlio Vargas, do Direito do Rio de Janeiro. Muito claro, muito interessante para a gente poder entender como é que as coisas funcionam, como é que é. E ele citou, entre outras coisas interessantes, só uma vez um cidadão foi reprovado. E ele contou, foi na época da fundação da República, em 1891, que é o ano foi naquele período ali, governo do Deodoro, do Floriano Peixoto, que são contemporâneos. O jornalista Paulo Rodolfo, que está aqui para dar mais informações.